Continuando nossa aula de medidas elétricas, nós temos aí o instrumento voltímetro, né? Instrumento destinado à medida de tensões. O voltímetro deve ser ligado em paralelo com o elemento cuja tensão quer se determinar. Ou seja, ele está ligado em paralelo com a carga, nunca em série com ela. Está medindo aí. Tensão quer dizer isso aí, o U. Em algumas equações você vai ver tensões, essa letrinha aí, U, certo? E aqui a representação dele, esquemática dele, do voltímetro. Vendo? Equivale a isso aqui. Tá? Para você não fazer um esquema e ter que botar uma foto, você usa a representação gráfica dele, que é essa aqui, o símbolo dele, certo? E aqui é a carga, está na forma de um resistor, mas pode ser qualquer coisa, certo? Pode ser um motor, não tem problema. Então, a medida de tensão do voltímetro, com o voltímetro, conexão do instrumento, diagrama de ligação. Então, isso tudo nós vimos ali naquela imagem anterior. Também no caso dos voltímetros é possível a aplicação de escalas, a ampliação de escalas. Isto é, utilizar um voltímetro com fundo de escala inferior à tensão que se quer medir. Para tanto, conecta-se em série, ou seja, coloca-se junto a ele, série a ele, um resistor. Tá vendo? Em vez dele ligado nesse pontinho aqui, diretamente neste outro ponto, então o que acontece? É ligado um resistor série. Esse camarada aqui, tá vendo? Antes do voltímetro ser ligado à fonte de energia, entra-se esse resistor que tem a função, de impedir o excesso de tensão no voltímetro, ou seja, barrar o fundo da escala. É um resistor multiplicador. Eu já mostrei naquele outro voltímetro que eu mostrei para vocês, que tinha um resistor multiplicador ali de 20 mega. Acho que era isso. A função daquele resistor era justamente fazer isso. Eu tenho um resistor que eu testei ontem, que era um resistor também de 20 mega, era de 10 mega. Não, acho que era de 10 mega. Então o que acontece? Ele fez com que eu medisse uma tensão de 14 volts e o voltímetro só enxergasse 6 volts, porque ele não estava tão preciso, Então quando você for usar um resistor, você tem que ter uma precisão muito boa nesse resistor, para que a escala fique o máximo possível graduada. Ou seja, então quando você tiver um resistor desse, você vai ter que usar um resistor e mais um trimpote, um resistor semifixo, para você ajustar com exatidão. Senão ia acrescentando outros resistores até ter uma resistência bem próxima da ideal, que você calculou. Pela lei de Ohm, vocês calculam ali e vão conseguir fazer essa multiplicação. Vamos continuar. Esquema de ligação para ampliação da escala do voltímetro, que é esse caso aí. A mesma observação relativa à ligação dos amperímetros analógicos valem para os voltímetros, conforme vocês mesmos já imaginaram aí. A inversão na conexão dos instrumentos ocasiona a inversão do sentido de deslocamento da agulha do ponteiro, do ponteiro. Tem que tomar cuidado com isso aí. Aparelhos voltímetros, analógicos, amperímetros analógicos também, contínuos, eles têm um sentido da corrente apontado pelo ponteiro.
Se você inverter a agulha, o ponteiro vai voltar ao contrário, podendo danificar o equipamento. Então, é sempre bom prestar atenção no sentido da corrente. Uma observação importante em relação à ligação do voltímetro e do amperímetro para medição de tensões e correntes, respectivamente, lógico, é o fato de que nunca se deve ligar um amperímetro em paralelo com a carga que se deseja medir corrente. Isto porque o amperímetro, que idealmente possui uma resistência interna nula, quando ligado em paralelo, causará um curto-circuito nos terminais da carga, a possibilidade da passagem de corrente na ordem de quiloamperes, ou seja, de mais de 1000 amperes, que o amperímetro ocasionando a queima do equipamento e risco de choque elétrico do portador. Por outro lado, o voltímetro, que idealmente deve ter uma impedância infinita e não deve ser colocado em série com a carga, que se deseja medir a tensão, pois haverá uma interrupção da corrente elétrica demandada pela carga, ou seja, você vai impedir que a energia flua pelo circuito, mas o aparelho vai fazer uma medição de tensão se o circuito estiver alimentado. Entendeu? Certo? Então isso pode acontecer. E agora no final, o wattметro. O aparelho apropriado para medir potência ativa. Os wattmetros analógicos, na figura 20A, possuem duas bobinas. Uma para medida de tensão, também chamada de bobina de potencial, e outra para medida de corrente, bobina de corrente. O aparelho é constituído de tal forma que o ponteiro indica o produto dessas duas grandezas, multiplicando, ainda pelo cosseno da defasagem entre elas, ou seja, o fator de potência. Na figura 20b, mostra-se o símbolo geral usado para wattímetros e sua conexão para medição de potência ativa em uma carga. Então nós temos aqui as duas bobinas aqui. Você nota que a primeira bobina, ela é A, tá vendo? De amperes, ou seja, ela está passando em que? Em série. Olha aqui o sentido da energia, está passando em série, tá vendo? Essa outra bobina, está medindo V, é a tensão, porque ela está em paralelo, ou seja, ela está ligando essa parte a essa parte, por meio desse pino aqui, tá? Esse pino está ligado aqui e o outro pino da bobina está ligado aqui, certo? Então uma parte da bobina está aqui e a outra parte está embaixo. Então ela está em paralelo e essa aqui, a corrente está em série, certo? E aí o aparelho vai se deslocar nessa escala graduada aqui, certo? E ela tem várias escalas, essas escalas são ajustadas aqui, tá certo? Então estamos nessa condição aí. Vamos lá. Watímetro analógico em geral, com indicação das bobinas de tensão e corrente, o símbolo de conexão para medição ativa de uma carga. A medida de uma carga. Os watímetros digitais no circuito eletrônico calcula por amostragem, tensão e corrente eficazes. Através delas, potências ativas e a potência ativa, entre elas a potência
ativos. Na figura 21, ilustramos um vatímetro digital na figura 21B, ou seja, essa complexidade dessas bobinas aqui, ó, tem dentro dele, vai fazer a análise da energia, da fonte de energia e da carga. Então você tem uma conexão aqui, ó, A e C, ou seja, que está na fonte, e a outra que vai na carga. Depois nós temos a segunda bobina, que vai de V, que você vê aqui, ó, V que está indo lá na carga, e depois W, que está vindo aqui na fonte. Então é a interação entre a fonte e a carga, que é a corrente. E a interação paralela, né, uma medição paralela da tensão. Então ele vai fazer essa análise aí, tudo lá dentro dele mesmo, certo? Medidor de energia ativa analógico, né? Indução de relógio de luz. Isso aqui é exemplo que eu já mostrei para vocês, é um medidorzinho lá dos medidores de energia elétrica que a concessionária utiliza, né? Popularmente chamado de relógio de luz, este medidor de energia ativa, que ele é cumulativo, né? Utilizando tradicionalmente pelas concessionárias de energia elétrica para transferir o consumo das instalações elétricas. Sua construção é semelhante ao vatímetro, tendo uma bobina de potencial e outra de corrente. À vista externa, este tipo de medidor é apresentado sob a figura 3B. Isso aqui que é bem interessante. Eu vou fazer com que vocês prestem atenção, não nesses desenhos aqui, tá? Porque que acontece? Aqui essas duas bobinas vão repelir esse disco que está aqui, ó. Quando esse disco gira, vai girar esse eixo aqui, ó, que está na vertical aqui. Esse eixo tem uma sequência de engrenagens que vão tocar esses dígitos aqui, ou esses ponteiros que tem aqui, ó. Esses ponteiros aqui, tá? Então esse aqui vai rodar anti-horário, esse aqui vai rodar horário, esse aqui anti-horário, esse aqui horário. Por quê? Porque é uma sequência única, né, de engrenagem. Então quando uma bate na outra, uma roda horário e outra roda anti-horário, né? Por causa da mecânica deles, né, que são chamados de eletromecânicos, esses medidores. Notem que a ligação dele aqui, ó, a fase vai entrar aqui, ó, nesse ponto, vai passar por todo o conjunto e vai sair aqui, ó, tá? A fase vai sair aqui. E aqui embaixo o neutro, ele não passa por dentro do aparelho, né? Por que não? Porque ele é paralelo. Ele só tem essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, que vai para dentro da bobina, só para polarizar, né, e medir a tensão, né, na hora ali para fazer o cálculo de potência. Só isso, certo? Então o neutro é contínuo. Se você ligar no borne anterior ou posterior, não tem problema nenhum. Mas o de corrente, que seria a fase, lá em cima não tem essa, né? Se você não souber a posição da fonte ali, vai girar ao contrário. Medidor analógico, medidor de luz, quilowatt-hora, estrutura interna, tal, isso tudo você vê. A cada vez mais frequente instalações de medidores de energia eletrônicos, né? Seja equipamentos muito mais sofisticados hoje em dia que não trabalham mais com esse eletromecanismo, né? Você usa com comparadores digitais, né? Exige atenção, pois diversos ponteiros giram em sentidos opostos, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. E os digitais já não tem isso, né? Ele já plota logo direto na tela ali aquelas informações que você já precisa. Hoje em dia já medem tensões, né? Medem também, alguns deles medem fator de potência, mede a data, a hora, a totalização de potência consumida, essa coisa toda. Então foi muito bom. Essa
né? Foi a aula de introdução aos medidores, né? As medidas elétricas. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. E teremos aí muitas outras oportunidades para a gente falar sobre outras medidas elétricas importantes, né? Inclusive as de aterramento, certo? Na semana que vem a gente vai aprofundar ainda mais essas medições, tá bom? Eu espero que todos tenham acompanhado as nossas aulas, vocês estudem bastante e que possamos aí dominar o assunto com tranquilidade, tá bem? Muito obrigado e boa noite e até a próxima semana.